né? E a boa notícia do Corinthians é o Tales. Por quê? Porque o Corinthians está precisando dessa referência lá na frente que faça gols. O Corinthians precisa desse cara que entre com faro de gol. Porque não cria tanto assim, mas todo jogo tem uma chance clara para colocar a bola na rede. E não tem conseguido. Essa chance clara tem que ser aproveitada. Para quem está escapando, tentando escapar do Z4, da zona de rebaixamento, então quem está lá na frente tem que confirmar as poucas chances que aparecem. E isso vai do momento de cada jogador. Agora a gente vai mudar a chave para o empate entre Corinthians e Bragantino. Um empate que deixa... Aliás, esse jogo vai se repetir na terça-feira, né? Um confronto da Sul-Americana. Esse empate não tira o Corinthians dessa desconfortável posição, né? Continua na zona de rebaixamento. Aliás, o Corinthians já começa pressionado mais, né, amigos? Esse jogo exatamente por estar na zona de rebaixamento. Vamos falar da opção do Ramon. O Ramon tinha muito problema para escalar o time também. Não tem o Yuri Alberto, que é a sua maior referência. Se viu aí obrigado a fazer 3 alterações no intervalo, né, já perdendo por 1-0 com um golaço do Elinho. E aí o Tales aparece, que é aquele cara que todo mundo que está sendo contratado está jogando, né? Isso mostra também o quanto o time está precisando, que o Tales foi anunciado na sexta e ele mesmo falou que ele mal treinou, porque era a véspera de jogo. Então ele entrou literalmente sem treinar. Bom, o Corinthians já convive, especialmente na questão de criação e de definição de jogadas, com carências há algum tempo, questões inclusive de formação de elenco. Quando ele vem para esse jogo, e aí você pega o Alex Santana, que é um meia que deu um pouco mais de imposição física a esse meio-campo do Corinthians, se tornou rapidamente um jogador importante, perde para esse jogo. Com todas as oscilações, o ano do Yuri Alberto não dava para dizer que era um ano dos piores. Ele teve momentos já bem piores do Corinthians, o ano dele era um ano até com bons números. Perde esse jogador por jogo. Com todas as oscilações, especialmente na parte física do Igor Coronado, mas é uma outra peça de criação desse Corinthians, também estava fora. Então, diante das dificuldades, a minha sensação é que o Ramon Dias tenta montar um trio de meio um pouco mais reforçado com o Ranieri, com o Rian e com o Bidon, tendo o Garro logo à frente, quase num losango, com 2 atacantes mais adiante. Ele não escolhe o Charles, escolhe o Rian. Na frente ele não escolhe o Wesley, inicia com o Romero e com o Pedro Henrique. A partir daí, acho que o Corinthians tem variações do jogo, né? O início do Bragantino é melhor no jogo, porque recuperava melhor a bola, porque quando você joga com o losango, a sua dificuldade em geral é defender os lados do campo. O Bragantino conseguia inverter esse lado rapidamente e isolar os seus pontas contra defensores do Corinthians com mais facilidade. O início do Bragantino foi melhor, mas o Corinthians termina o primeiro tempo num jogo, no mínimo, equilibrado com o Bragantino. Quando escapava e recuperava a bola e conseguia escapar rapidamente, o Corinthians teve sua chance. Mas o lance individual do Elinho foi muito bonito. Ele só faz gol bonito, Elinho, né? A jogada é muito bonita e coloca o Bragantino à frente. A partir daí, o Ramon Dias começa a queimar todos os cartuchos dele. E termina o jogo acumulando, empilhando atacantes, né? Coloca o Thales Magno, coloca o Pedro Raul, Giovani, termina praticamente 4 atacantes. Para mim, no jogo, embora o Corinthians tenha, ao longo do jogo, criado o suficiente para esse 1-1, acho que a derrota talvez fosse até um pouco cruel com o Corinthians. Uma coisa é você avaliar esse jogo. Quando você pensa em termos da necessidade do Corinthians de se recuperar no Campeonato Brasileiro, o jogo ele reabre as discussões sobre a capacidade do Corinthians de criar oportunidades de gol, de transformar o seu volume em chances reais de gol, especialmente. O Corinthians teve muito tempo da bola, mas para o volume que teve, a dificuldade de criar chances de gol ainda é bastante grande. E o Bragantino teve essa chance pouco antes de tomar um empate, né? Bela defesa do Hugo Souza, que, aliás, acho que dessa janela, grande acerto do Corinthians, né? Não há dúvida. Sim, o Bragantino também fez um jogo melhor do que vinha praticando no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo que lembrou um pouquinho aquele Bragantino, pelo menos no primeiro tempo, vamos dizer assim, os 30 primeiros minutos aí do jogo. Lembrou um pouquinho o Bragantino do ano passado, sendo bastante agressivo, tentando sufocar o Corinthians, tentando controlar os caminhos de criação que o Corinthians pudesse ter, com uma marcação muito forte. E conseguiu fazer um bom jogo, um bom início de jogo. Na segunda etapa já não conseguiu muito mais, até porque aí era um Corinthians extremamente desesperado em busca do empate até conseguir. E a boa notícia do Corinthians é o Tales. Por quê? Porque o Corinthians está precisando dessa referência lá na frente que faça gols. O Corinthians precisa desse cara que entre com faro de gol. Porque não cria tanto assim, mas
todo jogo tem uma chance clara para colocar a bola na rede e não tem conseguido. Essa chance clara tem que ser aproveitada. Para quem está escapando, tentando escapar do Z4, da zona de rebaixamento, então quem está lá na frente tem que confirmar as poucas chances que aparecem. E isso vai do momento de cada jogador, do momento individual. O Tales chegou, não está pronto ainda, precisa treinar mais, precisa se entrosar com a equipe, mas fez o que tinha que ser feito. Né? Então, acho que essa é a grande notícia aí que o Corinthians tem. Claro, precisa melhorar muito em produção ofensiva, em realmente entrosamento nas jogadas, mecanismos de ataque. Acho que tem que ter mais jogada trabalhada desse Corinthians para chegar no gol envolvendo esse adversário. Não pode ser a única alternativa quando está atrás do placar, empilhar atacantes e jogar bola para a área. Isso é muito pobre. Na verdade, o gol acontece ali porque raspa de cabeça, enfim, dá confusão na área, raspa de cabeça, o Tales confirma e faz o gol. Vale, é gol que está valendo, mas o Corinthians pode fazer mais do que isso. Tem que ter alternativas quando o adversário está bem postado e está marcando bem. Mas o resultado não é bom, o Corinthians precisaria vencer em casa. Em casa, o Corinthians tem que ser forte, acho que essa é a grande cobrança, mas tem uma notícia boa aí, que é o Tales. Bom, teve manifestação da torcida, tá? Aliás, o estádio estava bem cheio, noite fria em São Paulo. Se a gente está passando frio aqui no Rio de Janeiro, imagina em São Paulo. São Paulo ali na Neoquímica Arena em Itaquera estava menos de 9 graus. Por isso que a gente viu um clima meio europeu, né? Jogadores de luvinha e tal. Mas mesmo com o empate arrancado no finalzinho, que foi muito a realidade do Corinthians em muitas partidas, né? Arrancava o empate no final e dava um alívio. Né? Isso vinha desde o Mano Menezes, com o Antônio Oliveira, muitas partidas com esse mesmo roteiro. É que o time não desiste. Esse time não desiste de buscar. Só que a torcida, ela já não tem muita paciência ali, está cobrando. E o Corinthians, claramente, só se acontecer um milagre, mas não tem fôlego para disputar Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não tem. A gente vê a dificuldade, jogo a jogo, do Ramon para poder montar uma equipe. Mas o cenário está desenhado claramente qual é a maior urgência do momento. Né? O Corinthians tem 22 rodadas já disputadas, é dos poucos times do campeonato que jogou 22 vezes, né? E tem 21 pontos. Ele tem menos de um ponto por rodada. Já passou metade do campeonato, ele precisa de pelo menos arrumar mais 24. A classificação aqui. Ele precisa arrumar pelo menos mantida a nota de corte ou de tranquilidade dos últimos anos, muitas vezes fica abaixo, mas ele, para ter tranquilidade, precisa arrumar 24 pontos nos 16 jogos que faltam. Melhorar claramente o aproveitamento. Precisa melhorar claramente o aproveitamento. Precisa melhorar muito. Vamos ouvir, então, o Ramon Dias, a opinião dele depois desse empate. Del centroavante, a gente botou a Pedro e jogamos com dos centroavantes. Son dos falso 9. Hoy consideramos que son los mejores que están en condiciones para jugar 90 minutos, entonces votamos a ellos. Y los tres volantes, en realidad, son dos volantes que tienen que llegar por fuera, que tienen que llegar por dentro también. Era sumar esos 5 más Garro de media punta, era atacarlo con 5. Hallo que dio cierto porque generamos 23 ocasiones de gol y 17 finalizaciones. Entonces el planteo hallo que estuvo bien. Tenemos que tener caprillar un poquito más a la hora de la definición, pero si vos arma esquema que vos quiere, pero si vos lo arma, ocasiones de gol llegan, porque este juego que vos hacer gol y hacer ocasiones de gol. Y el Chimi la está haciendo. De 23 situaciones de gol y 17 finalizaciones, es mucho para un juego. Nos está faltando ese gol, que esperemos que llegue pronto. Fala aí, Emiliano, Ramon, boa noite, Bruno Cassucci do GE. Vocês vão reencontrar o Bragantino na Copa Sul-Americana. Eu gostaria de saber as lições que esse jogo deixa, e se até por conta dessa sequência que vocês têm comentado, a gente tem visto do time com muito pouco tempo para treinamento e descanso, se a gente pode ver um time muito modificado já na próxima partida. E se me permite mais uma, no segundo tempo a gente viu o Wesley pelo lado direito do ataque, a gente não está tão acostumado, normalmente o Wesley jogando pela esquerda. Se isso é algo que está sendo trabalhado nos treinos e se a gente pode ver em mais oportunidades o Wesley atuando pela direita. Obrigado. Si sacas alguna conclusión del partido que ya lo va a enfrentar en 3 días, que no tenés forma de trabajar, y si va a haber un equipo totalmente diferente, y si Wesley puede jugar por derecha como lo hizo. Sí, yo creo que va a ser un partido completamente distinto a cómo se jugó hoy, porque hoy creo que el merecimiento de ganar es de parte de nuestro equipo. Sabemos de la importancia que es la Sudamericana y seguramente vamos a hacer un
un planteamiento diferente, ser un planteamiento donde no solo en 45 minutos es el resultado final, sino no solo en 90, sino en 180 el resultado final. Entonces, a tiempo de trabajar no tenemos, pero sí el equipo lo vi enojado, con mucha rabia, porque dominó, creó situaciones, tuvo muchas situaciones para un partido de este tipo y de esta importancia. Nos faltó concretarlo, pero bueno, eso es cuestión del tiempo, cuestión de trabajo, cuestión de encontrar la forma que podamos, cuando tengamos las ocasiones, poderlas concretar. Eso venimos hablando hace mucho tiempo. Pero bueno, también el club está haciendo un esfuerzo enorme, para tratar de concretar algo ahí adelante para que nos pueda dar alguna solución. Pero va a ser un partido distinto, donde ninguno de los dos equipos de parte nuestra, vamos a arriesgar, vamos a jugar para el resultado, porque sabemos que son 180 minutos. Y de Wesley, la característica que tiene él es por izquierda. Jugó prácticamente 15 minutos y notaba que no era lo profundo que suele ser él, y seguramente le cuesta mucho, en cambio del lado izquierdo puede hacer la diferencia, pero hoy estuvo un partido muy cerrado, muy difícil, muy complicado. Ya ves que pudimos hacer el gol faltando 2 o 3 minutos. Pero bueno, queda todo abierto, todavía hay mucho tiempo en el campeonato, y ahora jugaremos la Sudamericana, que seguramente va a ser um partido diferente. Ramon Emiliano, boa noite. Ramon e Emiliano Dias, seguramente vai ser uma partida diferente, porque seguramente veremos um Corinthians bem modificado para esse jogo, para o Corinthians focar no que importa, que é sair. Dá para imaginar que o Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro, ainda mais tendo o Fluminense e Corinthians, que viram um confronto direto, né? Se o Corinthians abrir mão da Copa do Brasil, que financeiramente é bem mais atrativa, pensando no Brasileirão, imagino que vai fazer a mesma coisa Sul-Americana. Vamos ver, né? A gente abriu espera mão, que eu digo, abriu mão colocando o time assim, alternativo. Classificou, e provavelmente vai buscar, vai acreditar no título, mas abriu mão em colocar a força máxima. Exatamente. E classificou, né? Avançou. Vamos ver como é que vai ser completo. Mas até pelo que ele falou ali, já está bem claro que o Corinthians vai estar com uma equipe bem modificada aí para essa disputa da Sul-Americana.